Olá, bom dia. Meu nome é Joyce Prado. Estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal, 10 minutos com Deus. Estaremos meditando na palavra, trazendo para os dias de hoje a palavra de Deus e aplicando na nossa vida. Seja muito bem-vindo, você que já me conhece, você que ainda não conhece, né? Pode entrar aí no canal Joyce Prado, ativar o sininho, todos os vídeos que for encaminhado vai ficar à disposição para que você possa aí conhecer, né, não somente os vídeos, mas também abrir o seu coração para receber a palavra que Deus tem nos dado todos os dias. Hoje nós vamos falar a respeito de uma pessoa que ela foi considerada o primeiro mártir cristão, né, a primeira pessoa aí que se entregou à morte pela palavra de Deus, né, após Cristo. Está no livro de Atos e a história desse homem chamado de Estevão, ela está a partir do capítulo 6, versículo 8. Então começa da seguinte forma: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, a partir daqui, né, do capítulo 6, versículo 8, você começa a conhecer aí a história de Estevão, né? O momento no qual ele estava já aí sendo perseguido, já estava pelo povo, pela própria igreja da época, as sinagogas, né? Estava já tinha sido capturado e estava sendo aí levado em julgamento para que pudessem ver o que fariam com ele. Então você pode conhecer essa história toda, mas eu quero falar com você a respeito de uma das palavras de Estevão, né? Que a partir do capítulo 48, ele diz assim, olha, aliás, desculpa, capítulo não, versículo, tá? Então é capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui Estevão estava falando, e um pouquinho acima ele conta, né, a história do povo de Israel, desde o início de Abraão, e aí ele vem contando tudo o que aconteceu com o povo, a caminhada do povo cristão, né, e até ele chegar aonde a parte que Salomão edificou um templo. Nós já falamos sobre isso aqui também em um dos vídeos, né, no qual Salomão ele edificou um templo maravilhoso, né, filho de Davi, um templo grandioso, cheio de riquezas, da forma que a presença de Deus habitava naquela época. Então o Senhor desceu sobre aquele lugar. Mas depois que Jesus ele veio, ele morreu na cruz, o véu se rasgou e hoje nós temos esse livre acesso, essa liberdade. Então aqui Estevão está dizendo que o Altíssimo ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, né? O Senhor Deus ele não está mais em um lugar físico hoje, em uma igreja, num templo fechado, né? A presença dele se manifesta quando ali há um ajuntamento de pessoas, porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E então o profeta diz, né, que o céu é o trono de Deus, a terra é o estrato onde ele coloca os seus pés. E tudo ele fez, tudo foi feito pelas suas mãos. E aqui diz: que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Né? O Senhor aí faz uma pergunta, ou seja, se Deus ele tem o poder sobre os céus e a terra, e Jesus está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Se os céus e a terra, ele tem soberania sobre isto, aonde ele vai habitar? Aonde ele pode se repousar? E aí, se nós formos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então aqui o autor está falando que nós somos o templo onde o Espírito de Deus ele habita.
Então hoje, se Deus ele não habita mais em templos feitos por homens, né, por mãos humanas, aonde que ele habita? Ele habita em nós, né, dentro dos nossos corações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós já falamos em outros vídeos a respeito da presença de Deus em nós, né? Mas hoje eu quero reforçar e falar com vocês sobre esse assunto. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Estevão, quando ele estava aí passando pelo julgamento, e então ele foi realmente julgado à morte, levado à morte, né, apedrejado, ele estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, lá na onde nós estávamos lendo, em Atos, no 7, diz assim, o 55, olha só. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, e estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. E aí então, se continuarmos lendo, nós vamos ver que ele foi expulso da cidade e apedrejado e morto. Este homem, ele estava, né, passando por um momento muito difícil da sua vida. Ele estava aí, como se diz, à beira-morte mesmo. Ele estava prestes a ter um encontro com Deus, mas nós sabemos que, né, esse encontro que ele teria com Deus, antes ele teria que passar por esse momento de dor, de apedrejamento. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e os olhos dele estavam fixados no céu, né? E a partir daí diz que ele estava vendo os céus abertos. Como ele estava cheio do Espírito Santo, com os olhos fixados para o céu, em Deus, provavelmente, né, a dor, o sacrifício que foi feito por ele, o Senhor recompensou ele, não somente com a vida eterna, mas acredito eu que sim, possa ter amenizado o sofrimento dele. Por quê? Porque ele sabia que havia uma promessa. Então hoje eu estou aqui para dizer que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós permitirmos que o Espírito Santo habite em nós, que nós venhamos ser templos do Espírito Santo, aquilo que nós estamos passando, aquele momento difícil, de dificuldade, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele em que traz paz em meio à angústia, aquele que faz com que os nossos momentos difíceis se tornem mais leves, aquele que se faz socorro na hora da angústia. Então eu estou aqui para dizer hoje que o Espírito Santo de Deus, sim, ele habita em você, ele está em você. Você é o templo que foi escolhido por Jesus para que ele pudesse habitar. Quando Jesus foi, né, para o Pai, ele disse, eu vou, mas vos deixarei um Consolador. Né? O Espírito Santo ele está conosco todos os dias, para que nós possamos suportar todas as situações que nós temos à nossa frente, todas as angústias, momentos difíceis, problemas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Somente Ele vai nos dar força para nós suportarmos os problemas do dia a dia. E como nós nos enchemos do Espírito Santo? Como que nós viemos transbordar desse Espírito de Deus que habita em nós? Primeiramente, nós precisamos examinar a nossa vida e olhar para nós e vermos se existe algo que não esteja dando espaço para que o Espírito de Deus habite em nós. Ou algo que esteja talvez fazendo com que o Espírito Santo ele esteja em nós, mas é como se ele estivesse desativado, é como se ele estivesse ali num cantinho, bem fechadinho, né? E uma coisa que separa, né, o Espírito Santo de nós, que muitas vezes nos afasta de Deus, é o pecado. Então nós devemos examinar a nossa vida. Primeiramente, nós temos que chegar diante de Deus, examinar a nossa vida, pedir perdão pelos nossos erros, pecados cometidos, convidar o Espírito Santo para que ele venha se manifestar em nós e buscá-lo de todo o coração, através da palavra, através da oração, através de louvores, através de jejum, e dessa forma nós seremos cheios do Espírito Santo. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós seremos como Estevão, ainda que nós sejamos apedrejados, crucificados, mortos em Cristo Jesus, né?
nós estaremos libertos deste mundo, nós estaremos libertos das preocupações, das dores, das tristezas deste mundo. Por quê? Porque os nossos olhos estarão fixados em Cristo e nós veremos os céus abertos. E aí o Senhor se manifestará na sua vida, da forma que, bom dia, da forma que Ele acredita que tenha que ser feita. Porque a vontade de Deus ela é soberana, né? Muitas vezes o Senhor não nos livra, mas Ele permite-nos passar por circunstâncias. Estevão, ele foi levado aos céus, ele morreu, mas ele morreu e ele nos deixou até hoje o legado de vida dele, né? Ele está sem sofrimento, ele está ao lado de Cristo, ele está já vivendo a vida eterna dele e nos ensinando até hoje, né? Então, independente do que você está passando, do que nós vamos passar, talvez o Senhor não nos livre, mas Ele está conosco. E se nós esperarmos e confiarmos no Senhor, nós teremos aí a coroa da vida e nós teremos sim a recompensa que vem do Senhor. Amém? Então, receba essa palavra hoje, abra o seu coração, se enche do Espírito Santo para que você possa suportar o que você está vivendo e o que vem pela frente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo. Que Deus abençoe seu dia e amanhã nós estaremos aqui novamente.